Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 15 de agosto de 2018, está no ar o programa F5, sempre trazendo inovação. Hoje com uma diferença, você que está acostumado a acompanhar o F5 já deve ter notado aqui, sentido falta do Gustavo Cunha. O Gustavo tirou uns diazinhos, está fazendo um rearranjo na vida dele, pessoal e profissional, e ele volta. Mas quando voltar vai ser com uma novidade. Eu não vou contar agora, vou deixar para você ter essa novidade quando o Gustavo estiver de volta. Falando em inovação, falando no F5, hoje eu vou conversar com o Camilo Teles da Antecipa. Ele vem trazer aqui um negócio de antecipação de recebíveis. Bom, isso não é tão novo assim, né? Mas sempre tem um olhar diferente e possível para trazer inovação, tanto com a tecnologia como com processos, né? Exatamente. Obrigado, Camilo. Seja bem-vindo ao F5. Obrigado. Muito obrigado por me receber aqui. Agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco sobre a Antecipa e o que a gente está trazendo de novo para o mercado de antecipação de recebíveis. Conta um pouco da sua história, como que você chegou a chegou um momento que você falou, vou inovar, vou criar uma fintech. Tá. Da onde vem a sua história com crédito e por que essa vontade de inovar? Assim? Tá. Eu sou mestre em computação, ou seja, minha origem é computação. E dentro da minha história, uma empresa que eu tive foi uma empresa de ingresso. Eu tive uma tiqueteira. Legal. E nessa tiqueteira eu fiz eventos como Rock in Rio, Oktoberfest, Festa Peão Boiadeiro de Barretos, Americanas e outras. E nessa empresa eu descobri que existia o processo de antecipar cartão de crédito. Eu comecei a olhar aquele mercado de antecipação de recebíveis e comecei a me interessar por ele. Comecei a me interessar e eu achei um nicho do mercado que eu achei que tinha um problema de assimetria de informação. Ou seja, a assimetria de informação, indo pela lógica lá do Prêmio Nobel, gera um mercado imperfeito onde você tem uma liquidez menor. E esse mercado onde você tem assimetria de informação é quando você faz uma antecipação direta entre um comprador e um fornecedor. E a assimetria de informação está vinculada a quais são as taxas alternativas que cada um dos lados tem. Quer dizer, eu ataquei esse problema. Fica um dinheiro sobrando na mesa por causa dessa assimetria, né? Exatamente. Você me permite só explicar para quem está assistindo, às vezes não está tão habituado com esses termos? Muito simples. Todo carro usado tem um preço de tabela, não é verdade? Mas ninguém paga o preço de tabela. Então o carro vale 50 lá na tabela e você olha e fala, mas eu vou pagar 45. Por quê? Assimetria de informação. Você não o carro sabe é quais meu, são os problemas você não conhece só eu tenho toda a informação do carro, você não. E aí você acaba depreciando o preço justo, o preço de tabela do carro. Você acabou de explicar da forma clássica de se explicar o mercado de limões. Isso, o mercado de limões, exatamente. Você acabou de explicar pela forma clássica do Prêmio Nobel. E na antecipação de recebíveis? Então eu vendo a prazo. Isso. Eu vou receber daqui 60 dias e é muito comum eu procurar um fôlego e ver se alguém me antecipa isso. Exatamente. Aonde está essa assimetria de informação e aonde você consegue deixar o sistema mais eficiente? Como é que funcionava antigamente os processos de antecipação de recebíveis entre compradores e fornecedores? Normalmente você tem um portal de antecipação, você tem algum mecanismo e você prefixa uma taxa. Esse prefixar é o que gera a assimetria de informação. Ou seja, por quê? Porque na hora que vão dizer, eu vou antecipar os títulos a 2,5%. Na hora que você diz, eu vou antecipar 2,5%, o seu fornecedor vai pegar o telefone e vai ligar no mercado. Vai ligar na Factor, vai ligar na FDIC, vai ligar em qualquer lugar e vai dizer, eu consigo 5%, eu consigo 4,5%, eu vou antecipar 2,5%. Perfeito? Então quer dizer que todo mundo que antecipa com você é porque não teve uma condição melhor no mercado. Sim. E você podia ter cobrado um pouquinho mais, 2,6%, 2,7%, 2,8%. Seria um bom negócio para o comprador e um bom negócio para o fornecedor. Esse caso de quando a pessoa antecipa via plataforma, das plataformas antigas, eu digo que a pessoa está perdendo dinheiro. Sim. Por quê? Está deixando de ganhar, no mínimo. Deixando de ganhar um pouquinho. Isso é uma perda visível, mas tem uma perda invisível. Qual é a perda invisível? É o cara que tem uma boa condição no mercado financeiro, ou seja, as taxas de juros saíram de 14 e foram para 6, logo a taxa de juros na ponta também caiu. Sim. E ele consegue 2% uma antecipação de recebível. Não importa, 2%. Estava com 2,5%, não é isso? Ele vai antecipar junto ao comprador dele? Não. Sim. Porque está mais caro. O que acontece? O comprador dele deixou o dinheiro dele aonde? No CDI que dá 0,5% ao mês. Ele deixou de ganhar 400% do CDI? 400% do CDI. Sim. Ele deixou de ganhar 400% do CDI. Então, nesse caso, eu chamo que ele perdeu o negócio. E o perder o negócio é muito pior que perder dinheiro, porque você nem tem ideia do que você está perdendo. Você nem tem ideia do quanto de dinheiro você podia estar girando que você deixa rendendo a 0,5% do CDI. Então eu ataco exatamente esse ponto. Seus fornecedores não são iguais. Por que tratá-lo como iguais?
cada fornecedor. Põe uma taxa só e para todos os fornecedores tudo igual. Ou então põe uma taxa que é vinculada a algum tipo de fator que não é relacionado a risco, do tipo volume financeiro. Só que você sabe, o mercado sabe que tem empresas que têm um volume monstruoso de faturamento, mas que estão em situação ruim. Enquanto tem aquela empresa pequenininha, mas tudo que certinho, chuta, gera caixa, coisa tal. O cara está com um problema ali temporário, que precisa fazer comprar um estoque, qualquer coisa, precisa antecipar o dinheiro. Você está dando muita vez dinheiro barato para quem não precisa e dinheiro caro para quem não precisa. E nesse problema aí que está se metendo informação e que entra meu algoritmo. Ou seja, a gente criou um algoritmo que determina, que trata cada fornecedor diferente. A cada fornecedor, a cada transação antecipa, pode receber uma taxa diferente que tem o objetivo de maximizar a liquidez desse mercado. Ou seja, porque só é interessante quando tem negócio. Então aí num primeiro momento eu, fornecedor, preciso fazer um cadastro e dar o máximo de informações possíveis para você alimentar o seu algoritmo. Sim, a gente consegue na verdade informações de outros pontos. E aí você me dá algumas informações, eu alimento meu algoritmo vai ajustando, de forma que o objetivo sempre é fazer negócio. O objetivo é sempre fazer negócio de forma que seja bom para as duas partes. E ele vai buscar essa taxa ótima. Exatamente. Em que eu não preciso de um desconto tão grande. Exatamente. E quem vai comprar também não precisa pagar. Exatamente. Ou seja, e aí o que acontece? Eu acho que o ponto mais interessante nesse processo é que o meu cliente mais antigo, ele tem 400% de retorno do CDI na minha plataforma. Quando vai lá e antecipa. Ou seja, literalmente antecipa. Quando ele literalmente antecipa. E uma coisa que você deixa já bem claro logo no início lá no site é que você tem foco no sacado. Sim. Explica esse foco que a gente estava até falando aqui na abertura. Antecipar recebíveis é uma coisa secular. Perfeito. Né? E você traz uma inovação e uma delas é olhar para o sacado. Explica isso. Exatamente. Por quê? Porque normalmente o que acontece? Um banco ele vai antecipar um recebível muitas vezes olhando quem vai pagar aquele recebível. Isso. O banco ou o setor financeiro em geral vai antecipar um recebível olhando quem vai pagar aquele recebível. Por que a pessoa que é o pagador desse recebível, ela mesma não antecipa? Porque muitas vezes faltavam instrumentos eficientes de operação e precificação. Então eu digo para o comprador, primeiro, você antecipa seu recebível. E se você não tiver caixa suficiente para atender toda a demanda que foi gerada, a gente tem o sistema financeiro. Então, deixa eu entender. Eu fiz uma compra a prazo. Você fez isso? Eu só vou te pagar daqui a 60 dias. Isso. Muito provavelmente você precisa antecipar isso para melhorar o seu fluxo de caixa. E ao invés de deixar que você vá buscar o mercado financeiro, eu mesmo falo, olha, eu posso pagar antecipadamente. Exatamente. Você me dá um desconto e eu aproveito esse desconto. Exatamente isso. Ou seja, só que isso tudo dentro de uma plataforma automática e que você consegue você consegue uma taxa que é boa o suficiente para os dois. Eu acho que a grande diferença é você conseguir uma taxa que dê uma boa rentabilidade à caixa do comprador e que seja uma taxa interessante para o fornecedor, uma taxa competitiva em relação ao mercado para o fornecedor. Porque não adianta também você chegar e botar taxas muito baratas, porque simplesmente você está financiando o cara e gerando uma situação que também não é real. Ou seja, você botar uma taxa muito barata... Somos parceiros comerciais. Exatamente. Ninguém quer espremer ninguém, né? Exatamente. Então, esse é um ponto, ou seja, eu já tive uma vez um cliente que o cara falou, Camilo, você foi a única solução até hoje que eu vi que procurou equilíbrio. Sim. Que procurou equilíbrio e você tem uma situação de um spread tão alto no mercado que o equilíbrio nesse mercado ainda é muito bom para as duas partes. Ainda é muito bom para as duas partes. Ou seja, gera um retorno bom para quem antecipa, para quem é o sacado. E é um caixa... E diminui o custo da antecipação para quem é o fornecedor. Exatamente. Muito interessante. Exatamente. E a grande questão é fazer isso de forma automática. Por quê? Porque, exemplo, pega esse meu cliente mesmo. Esse meu cliente, ele antecipa 1000 títulos no dia. Imagine fazer 1000 títulos por telefone. De vários fornecedores. De vários fornecedores. E num dia, ele chega a ter taxas que variam de 1,4% a 4,8%. Ou seja, tem um range muito grande de taxas. Imagine fazer 1000 títulos com esse nível de diferença de taxa. Sim. Não, você tem que passar a ser sua atividade principal, praticamente. Exatamente. E muitas vezes o cara nem consegue ter esse range. Eu faço isso em 5 minutos, porque como eu sou completamente integrado ao sistema de gestão, no caso lá é SAP, eu sou SAP Partner, eu sou parceiro SAP, eu sou totalmente integrado, essa operação acontece em 5 minutos e depois entra no contas a pagar do comprador, que ele nem percebe que mudou alguma coisa, simplesmente eu peço um título novo para pagar hoje.
Só isso. Sem nenhum tipo de novidade, sem nenhum tipo de mudança de processo adicional, nada. Simplesmente é um título novo, você paga naquele dia com desconto. Então eu te procuro, você vai lá, vai na minha empresa e vai integrar o sistema no meu financeiro. No mundo SAP eu consigo integrar isso em um mês mais ou menos. Ou seja, por conta da minha parceria com a SAP. E a partir daí está praticamente automatizado. Se eu tenho dinheiro sobrando em caixa e quero dar essa destinação... Você toma a decisão, eu vou botar num CDB ou num fundo cash que vai render até 105% do CDI, ou eu vou pegar e melhorar a vida financeira da minha cadeia de suprimentos me dando 400% do CDI. Eu acho que não é uma decisão muito difícil de tomar, né? Um tesoureiro. O interessante que a gente estava falando é que o meu risco de crédito sou eu mesmo. Exatamente. Ninguém sabe mais da minha condição do que eu, né? Você está comprando seu próprio título. É um título que eu tenho que pagar. Seria, assim, se a gente tivesse chegado a um bom desconto à vista, não haveria necessidade disso. Mas talvez eu não tenha para pagar tudo à vista. Exatamente. Né? E aí eu consigo, então a gente faz uma compra e venda a prazo, e 30% daquilo eu tinha em caixa sobrando. Então eu vou lá e antecipo 30%, acaba sendo um desconto no preço que eu paguei. Exatamente. Desconto ao preço à vista, que você acabou virando receita financeira, uma receita adicional e beneficiando o seu crédito de fornecedor. Sim. Porque essa é uma questão, ou seja, você não vive sozinho, você precisa dos seus fornecedores, você precisa dos seus fornecedores e ter eles numa situação estável e financeiramente saudável é bom para o seu negócio também. Sim. Ou seja, só para você ter uma ideia, a gente fez recentemente uma pesquisa de satisfação dos fornecedores, tá? E a gente conseguiu um índice do Net Promoter Score, ou seja, de quantas pessoas falam bem da nossa empresa, de 85. É muito relevante. É muito relevante, ou seja, é muito relevante. Isso mostra que a gente consegue entregar valor para os dois lados da cadeia. Entregar valor para o comprador, entregar valor para o fornecedor. Que o fornecedor está acostumado a ser tratado como, esse cara está precisando de dinheiro, vou espremer ele. Exatamente isso, e eu não trato assim. Eu só digo para o cara o seguinte, ou eu faço um bom negócio para você, ou eu não faço. Se eu não conseguir entregar valor para você, se eu não conseguir entregar um bom negócio para você, você pode ir para o setor financeiro tradicional. Mas ou eu tenho que ser melhor, ou eu não faço negócio com você. E eu fornecedor, eu fui lá, me cadastrei na sua plataforma. Perfeito. O sacado também, já tem o cadastro, você integrou até isso. Para ele é praticamente automático. Isso. E eu como que eu faço? Eu entro em contato e falo, olha... Não, você tem um site, não entra em contato com ninguém. É tudo automatizado. Eu estou disposto a antecipar até tantos R$1.000. Eu preciso de tanto dinheiro até tal data, em tais condições. Você me diz isso. E a partir desse momento, o meu algoritmo começa a buscar dentro dos seus fornecedores quem pode fornecer aquele capital. Eu não sei nem qual fornecedor que antecipou. Exatamente isso. Vou saber depois no meu contas a pagar. Exato, isso é outra coisa. Ou seja, isso é outra coisa que muitas vezes os fornecedores ficam com medo. Mas ele vai ficar sabendo que eu estou precisando de dinheiro, coisa e tal. Não, ele não vai ficar sabendo de nada. Ele só sabe, ou seja, eu entrego para o comprador e dizendo, eu tenho um portfólio de títulos aqui, que esse seu portfólio te dá uma rentabilidade de tanto. Você quer antecipar esse portfólio? Quero. Depois que ele antecipa, vai conciliar ele vai ter que saber, que ele vai saber para quem está pagando e que taxa ele está pagando. Sim. Mas até aquele momento ele não sabe. E uma pergunta sobre o risco de crédito. Assim, eu entrei como fornecedor, eu estou na plataforma. A vida muda, a circunstância muda, minha qualidade credtícia pode melhorar ou piorar. Você tem como fazer um acompanhamento? Minha taxa pode ir mudando ao longo do tempo que eu faço parte lá? Sua taxa pode mudar no dia. No dia? No dia. Você pode ter feito uma antecipação de manhã, porque o risco de crédito, dentro do meu conceito, é um dos fatores que entra no meu algoritmo, que entra na minha inteligência. Sim. Tem um outro fator que é a liquidez. Você está com o mercado pouco, muito líquido. Se está com o mercado pouco líquido, o que vai acontecer com as taxas? Elas têm que melhorar, elas têm que subir. Exatamente. Então, vamos dizer que de manhã o mercado estava muito líquido, de tarde o mercado está pouco líquido. De manhã tinha um monte de gente com dinheiro em caixa sobrando, disposto a antecipar. Exatamente. Então aí a taxa cai. A taxa pode cair um pouco. Pode cair. Ou seja, é muito dinâmico isso. Aí chegou de tarde, tem pouco, tem muita demanda de caixa, aí eu posso subir um pouco por conta dessa liquidez na plataforma. Então, o risco de crédito não é só o fator, ou seja, até mesmo disponibilidade de capital é outro fator, demanda de crédito é outro fator. Todos os fatores envolvem na determinação das taxas. Então, o mesmo fornecedor, em dois momentos diferentes, no mesmo dia, pode ter taxas diferentes. Que interessante. Pode ter taxas completamente diferentes, eu diria. E tanto faz o porte da minha empresa.
eu sacado, tenho dinheiro sobrando e vou antecipar, não tanto faz o porte da minha empresa? Mais ou menos. A gente normalmente só trabalha com empresas acima de 250, 300 milhões de reais de faturamento. Por quê? Porque a forma como eu trabalho, eu só trabalho em cima de uma performance. Então, se uma empresa for muito pequena, eu tenho custos fixos para poder instalar, manter e deixar a operação toda rodando. Então, uma empresa muito pequena, possivelmente, o que ela vai gerar não vai poder cobrir meus custos fixos. Ou seja, a sua remuneração, ela vem de um como se fosse uma taxa de performance. Uma taxa de performance em cima do que eu entrego de rentabilidade por sacado. No mercado, você conseguiria 100% CDI, na antecipação você conseguiu 400 e você fica com uma parte disso. É uma das coisas que eu faço. Porque tem outras questões de liquidez e prazos e outras coisas que também a equação não é tão simples. Mas isso é um bom caminho. E há quanto tempo você está com a Antecipa já rodando? A Antecipa existe mais ou menos 2 anos, ela está rodando mais ou menos 1 ano e pouco. Está incubada ainda? Tá, ela fica dentro do cubo. Sim. Né? Mas ela já tá operando, opera todo dia, está operando, tem vários clientes, tem mais de 3 mil empresas cadastradas na plataforma. 3 mil empresas? 3 mil empresas. Então já tem um volume considerável, tem negócio todo dia? Tem, está rodando. E com disposição, com margem, dá para chegar mais gente. Quem está assistindo e se interessou, dá para chegar. Pode ligar, pode ver o site, com certeza. Assim, amanhã está entrando um novo cliente, ou seja, a gente está começando a ganhar atração, colocar novos clientes na plataforma de forma sistemática. E é para entrar, não, é para ter 100 mil clientes, é para ter 200 mil clientes. Afinal, tem que o negócio é escalável. O negócio é escalável, a ideia desse negócio é escalável. Então, 13 mil é o começo do jogo. Que legal. Você tem, realmente uma possibilidade de você montar um maior mercado privado de capital de giro do país. Agora, por enquanto, se eu não sou nenhuma das partes, eu não sou nem fornecedor, nem comprador, eu só tenho dinheiro e gostaria de participar da antecipação. É meu próximo passo. Por enquanto ainda não. Por enquanto, mas esse por enquanto é curto prazo. Por quê? Porque o que acontece é que até agora todos os meus compradores, eles tinham caixa, eles eram empresas extremamente líquidas. Certo. Eu sei que em breve eu já começo a conversar com empresas que dizem, vai ter dia que eu tenho caixa, vai ter dia que eu não tenho caixa. Exato. Mas eu vou ter demanda. E aí? Não, aí eu entro algum parceiro do setor financeiro para poder dar liquidez a essa operação. Então, aí pode entrar um terceiro fornecendo crédito na cadeia de fornecedores desse comprador. E aí muda a lógica, porque agora o risco de crédito já não é eu mesmo. Como exatamente. Aí esse cara ele vai ter que olhar o crédito do sacado. Ele vai ter que fazer uma avaliação do risco de crédito sacado para poder saber quanto é que ele vai colocar de taxa. Tudo. Aí entra muda um pouco a lógica, mas a plataforma já está pronta do ponto de vista sistêmico e lógico para poder entrar esse dinheiro terceiro com uma curva de juros específica, com todo o mecanismo necessário para atender esse terceiro financiador. Ou seja, quando você estiver operando dessa forma, eu poderia dizer para o mercado financeiro que você nasce com uma nova possibilidade de investimentos em renda fixa, de crédito privado. Sim. Eu tenho a opção de investir meu dinheiro no CDB do banco, no Tesouro Direto, numa debênture, num CRI, ou antecipar recebíveis via plataforma. Via plataforma Antecipa, exatamente isso. Na verdade, vai ter um instrumento financeiro para isso que vai vir pelas casas tradicionais. Mas é exatamente isso, ou seja, que o lastro são os recebíveis existentes na plataforma Antecipa. Isso é que eu tenho notado de muito interessante, assim, porque o mercado financeiro, ele tem... As fintechs estão chegando devagarzinho no mercado financeiro. E hoje as opções estão na mesa e nem todas elas são produtos clássicos do mercado financeiro. Uma delas é comprar recebíveis via uma fintech. Exatamente. Ao invés de procurar um banco ou uma corretora, tem as fintechs entrando no mercado. Tem as fintechs entrando. E a diferença é porque já existiam operações clássicas de antecipação de recebível via instituições financeiras, como o risco sacado. É uma operação clássica. A minha diferença é o seguinte: antes de entrar o risco sacado, rentabiliza o seu próprio caixa. Rentabiliza o caixa do sacado. Sim. Ou seja, por que o sacado vai entregar para o mercado financeiro uma operação que ele mesmo poderia fazer? Então, essa é a minha diferença. A minha diferença é, primeiro, rentabiliza o seu caixa nas condições que forem boas para você. Que não mexer no seu balanço, que você estiver confortável, coisa e tal. Porque como a operação da plataforma é muito fácil, isso é possível. Muito legal mesmo. Se não fosse fácil, eu não conseguia ter essa oferta de valor. Como a operação fica muito automatizada e muito fácil, é muito simples. Então eu digo, você faz primeiro, você diz assim, como se eu pegasse, eu brinco dizendo, eu preparei um bolo aqui, uma torta.
eu chego para o sacado com os seus recebíveis. Eu chego para o sacado e digo, qual parte da torta você quer? Você quer essa parte? Quero, beleza. Posso pegar o resto? E levar para o mercado? Levar para o mercado? Pode, mas primeiro sempre a torta é sua, tá? Se um dia você estiver com fome e quiser comer a torta é toda sua. Pode ficar com ela. Muito bom. Então, quem ficou interessado, antecipa.com só, né? Isso, www.antecipa.com. Legal. Parabéns, Camilo. Muito obrigado. Sucesso lá para você. Obrigado. Para você, ó, semana que vem, aperta F5 aí, semana que vem tem mais inovação, hein? Grande abraço e até lá.